tireoide é uma glândula pequena, em forma de borboleta, que contribui para regular o metabolismo através da produção de hormônios. Trata-se de uma estrutura que se localiza na base do pescoço, abaixo do palmo de Adão. E ela compõe uma rede de glândulas que constituem o sistema endócrino, que é responsável por coordenar várias atividades do nosso organismo. Essa glândula usa o iodo para sintetizar hormônios vitais. A respeito disso, T4 se trata do principal hormônio produzido pela glândula. Logo depois de T4 ser levado da corrente sanguínea até os tecidos do corpo, uma pequena parte de T4 será convertida em T3, que é o hormônio mais ativo. Quanto à regulação, a função da glândula tireoide é regulada por meio de mecanismos de feedback que envolvem o cérebro. Quando se tem baixos níveis de hormônio tireoidiano no cérebro, uma região denominada de hipotálamo sintetiza TRH, o hormônio libertador de tireotropina, o qual vai induzir a liberação de TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Essa liberação de TSH vai ser feita pela glândula pituitária. O TSH, a partir daí, vai estimular a tireoide a liberar mais T4. Considerando que a tireoide é controlada tanto pela hipófise quanto pelo hipotálamo, distúrbios encontrados nesse tecido podem afetar o funcionamento da tireoide. Quanto aos problemas da tireoide, por exemplo, podemos encontrar problemas caso a tireoide produzir hormônios em excesso, que é quando a gente tem a condição de hipertireoidismo, ou quando apresenta síntese insuficiente daqueles hormônios, que causa hipotireoidismo, uma condição mais comum que hipertireoidismo. Além disso, essas alterações podem resultar no aumento da tireoide, que é chamado de bócio. Quanto às enfermidades comuns que afetam a tireoide, temos tireoidite Hashimoto, doença de Graves, bócio e nódulos da tireoide. E apesar dos efeitos produzidos por alterações funcionais da glândula tireoide poder ser desagradáveis, são desagradáveis, a maioria dos problemas de tireoide podem ser gerenciados bem quando são diagnosticados e tratados corretamente. Eu vou falar um pouquinho sobre o hipertireoidismo. O hipertireoidismo, ele consiste na hiperfunção da glândula tireoide, ou seja, vai haver um aumento da produção dos hormônios T3 e T4. E essa hiperfunção da glândula pode ser causada por estimulantes tireoidianos, como também por uma estimulação, uma hiperfunção autônoma. Essa liberação excessiva, ela pode ser causada sem ter também um aumento da síntese. E aí, nesse caso, a liberação geralmente é causada por alterações destrutivas em vários tipos de tireoidites. E o hipertireoidismo também pode levar à tireotoxicose. E as causas do hipertireoidismo são várias. Vai desde a doença de Graves, que é a causa mais comum, sendo um distúrbio autoimune que produz anticorpos que estimulam a tireoide a produzir e secretar os seus hormônios. Também temos o bócio nodular tóxico, que é quando há nódulos capazes de produzir e secretar o hormônio tireoidiano. Também o nódulo tóxico da tireoide, que é um tumor benigno, e ele é capaz de provocar, né, um aumento naquela região, né, um crescimento anormal do tecido da tireoide, e esse tecido produz hormônios mesmo sem o estímulo do TSH, e as tireoidites. As tireoidites, né, é a inflamação da tireoide, e podendo ser causada por uma infecção viral, que aí é a tireoidite subaguda, por uma inflamação autoimune pós-parto, que aí é a tireoidite linfocítica, ou uma inflamação autoimune crônica, que aí nós chamamos de tireoidite de Hashimoto. Em relação às manifestações clínicas do hipertireoidismo, alguns dos sintomas que podem ser apresentados pelo paciente é a ocorrência de uma sudorese excessiva, uma grande intolerância ao calor. Essas pessoas também não podem referir que estão se sentindo mais nervosas, com palpitação, taquicardia, falta de ar. Existem alguns indivíduos também que têm perda de peso, aumento do apetite, pode ter alterações oculares, mulheres podem ter distúrbios menstruais. E esses sintomas, eles vão variando de pessoa para pessoa, mas, de maneira geral, há uma relação direta entre os níveis hormonais e a apresentação clínica em cada pessoa. E, embora seja comum a perda de peso, existem algumas pessoas, principalmente os indivíduos mais jovens, que podem ter um ganho poleral por estarem se alimentando em maior quantidade. E nessa tabela, a gente tem os sintomas e os sinais presentes no hipertireoidismo, com as porcentagens. E entre os sintomas mais comuns, a gente tem o nervosismo, sudorese excessiva, intolerância ao calor, que já foram mencionados. E como sinais que são comuns, aqui refere que em 100% dos casos, há ocorrência de taquicardia, 97% dos casos tem bócio, tremor, 90% pele quente e úmida, e é isso vai variando de pessoa para pessoa. Existem diversos tipos de tratamento para o hipertireoidismo, onde as suas escolhas elas dependem diretamente da causa da doença, da gravidade dos sintomas e das características do paciente. Os antitireoidianos são drogas que controlam o hipertireoidismo porque possuem como mecanismo de ação primário a redução da síntese dos hormônios T3 e T4. As principais drogas são o metimazol e o propiltiuracil, utilizado principalmente em grávidas e lactantes. O iodo radioativo, diferentemente dos antitireoidianos, que só controlam o hipertireoidismo, o iodo radioativo cura o hipertireoidismo. Porém, ele leva a uma necessidade de suplementação dos hormônios tireoidianos para o resto da vida, para manter, assim, os níveis hormonais normais. Isso se deve por conta do tratamento com iodo radioativo produzir uma intensa tireoidite secundária à radiação,
que leva a uma fibrose e uma atrofia glandular, resultando assim numa destruição da capacidade de síntese da glândula tireoide. Os beta-bloqueadores são drogas que não abaixam os níveis dos hormônios tireoidianos, contudo são muito utilizadas no hipertireoidismo, por conta de controlar os sintomas mais graves associados a essa doença, como a frequência cardíaca acelerada, os tremores e a ansiedade. A remoção cirúrgica da tireoide, ou seja, a tireoidectomia, ela é uma solução permanente, contudo é um tratamento de exceção, por conta do risco de dano às glândulas paratireoides, que controlam os níveis de cálcio no organismo, e de dano ao nervo laríngeo recorrente, que controla as cordas vocais. Portanto, a cirurgia somente é recomendada quando os demais tratamentos ou não surgem efeito, ou então não são recomendados. Quanto ao prognóstico, logo com o início do tratamento correto, os sintomas eles já se amenizam e o paciente ele consegue restabelecer significativamente a sua qualidade de vida. O hipertireoidismo não tratado ou então maltratado, tratado incorretamente, ele pode sim acarretar em complicações secundárias graves, tais como a insuficiência cardíaca congestiva, a fibrilação atrial e um maior risco de desenvolver a osteoporose. A incidência de hipertireoidismo é cerca de 5 vezes mais frequente em tabagistas. Quanto à idade, a prevalência aumenta de 1% para 5% em mulheres idosas. Entre as diversas causas de hipertireoidismo, a doença de Graves é a causa mais comum, equivalente a até 80% dos casos. A prevalência dessa doença é de 5 a 10 vezes mais frequente em pacientes do sexo feminino, tendo seu pico de incidência entre os períodos de 20 a 40 anos de idade. Quanto à prevalência do bócio nodular, ela está diretamente associada com áreas com carência de iodo na alimentação. Trata-se de uma patologia que pode corresponder a cerca de 30% dos casos de hipertireoidismo e tem sua prevalência aumentada de acordo com a idade. Quanto aos fatores de risco do hipertireoidismo, em mais sinaliza a maior incidência, no caso, sexo feminino, a deficiência de iodo, o excesso de iodo, outras condições autoimunes, no caso, em 10% dos pacientes com doença de Graves, 15% daqueles com tireoidite Hashimoto. Tabagismo possui aumento de incidência, nesses casos, com um aumento associado com a doença de Graves 2 vezes mais, a oftalmopatia grave 8 vezes mais, e o uso de álcool, né, que é não aplicável. O consumo moderado pode diminuir o risco de hipotireoidismo. Em relação à deficiência de selênio, um estudo comprovou que pacientes com doença de Graves e hipotireoidismo recém-diagnosticado tinham nível de selênio menores que a população normal. Em relação à droga, a amiodarona, o lítio, podem ocasionar um maior risco ao hipotireoidismo e condições sindrômicas também, que no caso não é aplicável, né? E em relação à síndrome de Down, 25% tireoidiopatia, a mais comum é o hipotireoidismo primário, síndrome de Turner, 3% tem hipotireoidismo, ou seja, para o hipertireoidismo, as condições sindrômicas não é um critério aplicável, assim como o do álcool. Agora vamos falar sobre o hipotireoidismo. E é muito importante falar desse, visto que vai ser a alteração endócrina mais comum. Então vai ser algo que nós veremos muito. E ele vai apresentar uma gama de sintomas variados. Mas dentre eles nós podemos destacar cansaço, a pele seca, cabelo seco, unha quebradiça. Também podemos falar de depressão, aumento de peso. Tudo pode estar relacionado ao hipotireoidismo. E vão depender da idade, do sexo, da condição física e também associado ao grau de carência hormonal. Além disso, nós podemos dividir o hipotireoidismo em 4 ou 3 grandes grupos. Quando nós consideramos 4 grandes grupos, será congênito ou hereditário, o hipotireoidismo primário, que também é adquirido, e hipotireoidismo secundário e terciário. Esses dois, terciário e secundário, eles são centrais, ou seja, eles vão atuar, vão ser por uma deficiência, uma alteração central no eixo hipófise-hipotálamo. O primário ele vai ser definido como uma disfunção intrínseca da glândula tireoide, ou seja, vai estar ligado a uma alteração, uma deficiência na síntese ou secreção desses hormônios tireoidianos. Já o secundário vai estar ligado a uma falha no funcionamento da hipófise, que vai ser ocasionado por uma deficiência na liberação do TSH. Enquanto isso, o terciário vai estar com uma falha do hipotálamo, ocasionando uma falha na liberação ou deficiência na liberação do hormônio TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. Quando nós falamos do hipotireoidismo congênito, é um distúrbio que ele causa retardo mental, mas ainda bem, ele é tratável, ele pode ser evitado. E aqui eu deixo destacado que uma das formas de detectá-lo é através do teste do pezinho. Então, por isso a importância de, depois da criança nascida, alguns dias, a gente fazer essa detecção através do teste do pezinho. Então, é uma forma de prevenção. Agora, também podemos falar da falta de iodo, que também é ocasionada mais no sexo feminino e também pode ser gerado uma falha na organogênese glandular, ou seja, a gente pode ter agnesia, falta dessa glândula, ou do seu subdesenvolvimento e até hipoplasia, que seria também, além do seu subdesenvolvimento, ela nasceu no lugar incorreto, além de uma má formação dessa glândula. O primário adquirido pode ser por várias causas, nós já falamos um pouco sobre ele, então nós vamos para alguns
detalhes. Por exemplo, quando nós falamos nele, ele pode ser gerado por doenças autoimunes, e o primeiro lugar é a tireoidite de Hashimoto. Então, é a principal etiologia. E também pode ser gerado a partir de tratamentos. Que tratamentos esses? De cirurgia, como a tireoidectomia, ou seja, uma pessoa tem hipertireoidismo e, por causa de algum bócio, alguma coisa assim, ela é levada a tirar. E no que ela é levada a tirar a parte da tireoide, ou até a tireoide toda, ela pode desenvolver um hipotireoidismo. Além disso, vale falar que a deficiência de iodo na dieta ainda continua sendo uma das causas principais. E até mesmo a tireoidite viral, ela pode levar à formação de um bócio indolor, que vai ser acompanhado de febre e outros sintomas. E também algumas drogas, substâncias tóxicas, elas também podem ser a base para se levar ao hipotireoidismo primário, como é descrito aqui. Agora, o secundário e terciário tem etiologias centrais, ou seja, vai ser nessa falha no eixo hipófise e hipotálamo. Nos adultos, as principais lesões que levam a isso são tumores e tratamento cirúrgico e radioterápicos. Já nas crianças, a gente tem crâniofaringiomas. E, além disso, a irradiação também pode, da mesma forma que no adulto, ela pode levar a essa falha. Pode ocasionar o hipotireoidismo secundário ou terciário. As manifestações clínicas do hipotireoidismo, elas são sistêmicas, de modo que o paciente vai apresentar modificações relacionadas à redução do metabolismo do corpo de uma forma geral. Então, esse paciente ele pode apresentar sintomas como apatia, déficit tanto da memória quanto atenção e concentração, constipação, bradicardia, rouquidão, ganho de peso, principalmente devido à retenção de líquidos. Pode apresentar também intolerância a frio, palidez, exoftalmia, alterações no ciclo menstrual e, no caso de hipotireoidismo primário, pode apresentar bócio. Agora a gente vai falar sobre o tratamento do hipotireoidismo. Esse tratamento deve ser feito através do uso da levotiroxina, que é um medicamento que deve ser utilizado aí por via oral, numa dose única, que deve ser tomada preferencialmente em jejum. A dosagem, né, vai variar de acordo com o indivíduo que eu estou tratando. Em indivíduos mais jovens, eu posso iniciar aí com uma dosagem que vai de 100 a 150 mcg. Mas em indivíduos idosos, principalmente aqueles que são cardiopatas, eu vou iniciar com doses menores, de 25 a 50 mcg. Já no que tange o tratamento do hipotireoidismo subclínico, eu vou ter certas situações em que eu devo tratar ou não esse problema, né? Eu trouxe, no caso, duas situações em que eu devo tratar o hipotireoidismo subclínico, que é quando o paciente tem a vontade de gestar, ou ainda em pacientes que têm o TSH acima de 10 mU por litro. Falando agora sobre o prognóstico do hipotireoidismo, nós temos que o prognóstico vai ser ótimo quando se é utilizado, né, e feito o tratamento corretamente. Mas quando não é feito esse tratamento, eu vou ter alguns problemas que podem acontecer, como, por exemplo, o aumento do risco cardiovascular nesses pacientes, principalmente aqueles que têm doenças ateroscleróticas. Eu também tenho, no hipotireoidismo autoimune, que é o mais comum, né, algumas complicações que podem surgir, como a anemia perniciosa, em 3% dos casos, e também nós temos a cloridria gástrica, em 25% dos casos, onde eu vou ter uma diminuição da absorção de cálcio e também de ferro. A forma mais grave do hipotireoidismo que nós temos vai ser o coma mixedematoso. Esse coma mixedematoso ele vai ter uma alta mortalidade e vai atingir principalmente indivíduos idosos. E aí nós temos sintomas graves de hipotireoidismo que podem surgir, por exemplo, queda de consciência e também a hipotermia, né? E nesses casos, a gente também pode ter a falência de múltiplos órgãos. Nós vemos, então, relacionado à epidemiologia, que o hipotireoidismo é o agravo mais comum relacionado à tireoide. Sua prevalência é em cerca de 2% da população geral, e acontece um aumento dessa prevalência, no caso, relacionado à faixa etária, ou seja, pessoas com idade maior, a 60 anos, a prevalência vai ser de 15%. Ele acomete mais mulheres. Um próprio estudo realizado em uma cidade da Inglaterra, após 20 anos de acompanhamento, revelou essa informação, que seria, no caso, 8 vezes mais recorrente em mulheres. Também falando um pouco sobre os fatores de risco, nós vemos que seria uma combinação dos fatores genéticos e os fatores ambientais. Relacionados aos fatores genéticos, nós temos, por exemplo, a questão do polimorfismo, responsáveis por cerca de metade da suscetibilidade genética. Vemos, então, assim como citado anteriormente, a recorrência da preponderância feminina decorrente provavelmente efeitos esteroidais sexuais, ou até mesmo um fator genético relacionado com cromossomo X, também pode ser algo possível. Podemos até lembrar da alta frequência do hipotireoidismo autoimune na síndrome de Turner. E relacionado aos fatores ambientais, nós vemos que ainda não são devidamente todos definidos, mas que a deficiência ou o excesso do iodo, como algumas drogas, podem estar levando isso, né? Então, ou seja, pela hipofunção, que vai levar da glândula, ou até mesmo pela própria alta ingestão de iodo relacionada a uma toxicidade direta da tireoide.